A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Aí o texto diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, verso de número 20, que foi o capítulo e o versículo que eu li aqui para estar meditando com vocês nessa manhã. Gente, essa palavra é uma palavra tremenda. É uma palavra que gera no meu espírito muito temor, sabe? Porque ela é muito atual. Muito atual, muito atual, muito. Uma palavra que me confronta, uma palavra que ao mesmo tempo me ensina, porque tudo que tem na Bíblia me ensina. Até mesmo os erros. Você vê que a Bíblia não faz questão de ocultar os erros dos homens. A Bíblia fala dos erros dos homens. E erros absurdos, como de Davi, como de Sansão. E quando a gente lê esse versículo aqui, a gente está vendo Sansão contando para Dalila o seu segredo. Nesse mesmo capítulo, ele fala para Dalila que se passasse a navalha na sua cabeça, ele poderia perder tudo que ele tinha construído, que ele recebeu desde que ele nasceu. Ele conta o segredo para Dalila. Dalila vai lá, corta o cabelo de Sansão e, como outras vezes, Sansão decide se levantar, porque ele já havia contado para Dalila outras coisas. Dalila já estava armando para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. Só que Sansão não percebeu que Dalila estava só com a intenção de destruir a vida dele. Ele estava sendo encantado pelaquela situação, até que chega um momento que ele conta o segredo para ela. Ele conta o segredo, e agora o texto vai dizer que ele vai se levantar como ele sempre se levantava. Só que ele não percebe que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Aí os filisteus conseguem pegar Sansão. Porque nos versículos anteriores, Sansão havia dito para Dalila que se amarrasse ele com cordas específicas, ele não conseguiria se levantar. Dalila conta isso para os filisteus, amarra Sansão e ele consegue se levantar. Sansão percebeu que Dalila estava mentindo, mas ele estava tão encantado com aquela situação que ele estava sendo influenciado pela sedução de Dalila. Até que chega o ponto que mesmo os filisteus se levantando para tentar se opor a ele, ele se levantando, atacando os filisteus, vencendo, ele conta o segredo para Dalila. É só cortar meu cabelo que eu perco a força. Não pode passar navalha na minha cabeça. Porque eu sou um nazireu de Deus. E o nazireu era alguém que era criado especificamente desde o nascimento, com algumas condutas diferentes. Não poderia passar navalha na cabeça, não poderia tomar bebida forte, não poderia tocar em carne morta. Ele veio quebrando vários princípios, Sansão. Quando a gente lê esse texto, precisamente nesse versículo que eu li, a gente pensa que a força dele só se acabou porque cortou o cabelo. Só que o cabelo é o resultado de algo muito grande que já vem acontecendo sobre a vida de Sansão. A queda de Sansão não está só em raspar a cabeça. A queda de Sansão já vem no histórico, nos capítulos anteriores, onde ele vem quebrando os princípios com Deus. Que princípio que ele quebrou? Tocou em carne morta. Se envolveu com mulheres que eram contrários aos princípios do Deus de Israel. Contou o segredo para Dalila, que era passar navalha sobre a sua cabeça. Foi quebrando os princípios. Até que chega o ponto dele achar que vai se levantar mais uma vez, porque os filisteus estavam vindo na direção dele, e ele não conseguiu lutar. É o que a Bíblia diz. Capítulo 16, verso 20. Porque ele não sabia
que já o Senhor se tinha retirado dele. Gente, isso aqui é muito forte, gente, muito forte. Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Deus não estava mais com ele. O espírito que usava ele, colocando força, já não estava mais. Porque a quebra de princípios gerada pelo pecado fez com que ele se afastasse de Deus. Só que ele não percebeu isso. Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Ele vai fazer as mesmas coisas que ele sempre fazia. Ele vai sair para vencer os filisteus como ele sempre venceu. Ele vai sair para lutar contra o exército, contra os inimigos, como sempre fez. Só que agora no meio do caminho ele vai perceber que não teve mais força. E não teve mais força porque o Espírito do Senhor não estava com ele. Sabe, isso enche meu coração de temor. A gente viver de tal forma que não consegue perceber que o Espírito do Senhor tem se afastado de nós. Que os nossos pecados têm nos afastado de Deus. Às vezes você cai tanto no automático, igual Sansão, você vai perdendo tanto juízo para muitas coisas, que o pecado já não se torna mais pecado, se torna algo comum. E quando você vai acordar, o Espírito de Deus já se afastou da sua vida há muito tempo. Isso me confronta. A gente viveu um evangelho superficial, mecânico, automático, de qualquer maneira, se acostumar com a vida que está levando, e de repente, quando você menos espera, você não consegue perceber que você está se afastando de Deus. Você não consegue perceber que o seu relacionamento com Deus está desgastado. Não por causa de Deus, porque Deus continua sendo Deus, mas por causa da quebra de princípios que você tem vivido, por causa dos pecados que você tem caminhado, por causa dos erros que você tem gerado. E às vezes por causa desses erros, você tem se afastado cada vez mais de Deus. Isso é pra gente que está na igreja. Isso é pra gente que está pastoreando. Isso é pra gente que está em cima de um púlpito, que está cantando, tocando, pregando, profetizando, indo para a igreja todo dia, mas está no automático, está mecânico, e ainda não percebeu que mesmo estando na igreja não significa que ele está em Cristo. Você pode ir para a igreja todos os dias, mas se Cristo não for a sua paixão, se Cristo não transformar a sua vida, se Jesus não for o centro das suas atitudes, de nada vale você estar diante de quatro paredes. Sabe? Eu me preocupo com isso aqui. Das vezes a gente caminhar tanto no automático e não perceber que algumas coisas pequenas dessa vida estão nos afastando de Deus. Sansão tocou em carne morta e ele era um nazireu, ele não podia tocar. Mas ele não percebeu que essa quebra de princípios estava afastando ele de Deus. Sansão se envolveu com mulheres que eram contrárias aos princípios de Deus e ele não percebeu o quanto tudo isso estava afastando ele de Deus. Até que corta o cabelo, ele revela o segredo. E ele vai se levantar como mais um dia que ele sempre se levantava e vencia os filisteus, só que naquele dia não tinha mais força. Porque no dia que o Espírito Santo se afasta da gente, não tem mais força para nada, amigo. No dia que o Espírito Santo se afasta da gente, a gente não consegue mais caminhar, não consegue mais viver, perde o paladar da vida, perde o sabor da vida, porque Cristo é a nossa fé, a nossa base, a nossa esperança, sabe? Então a palavra nessa manhã é uma palavra de conscientização. Não deixe com que os erros, os pecados, venham engessar você de tal forma a ponto de você não se arrepender dos caminhos que você está vivendo e você achar que está tudo muito normal e natural. E quando você menos perceber, o Espírito Santo vai estar afastado de você. E quando você tentar tomar a sua rotina, suas atividades comuns, e você vai perceber que o pecado te afastou de Deus há muito tempo.
sabe? Não deixa chegar a esse ponto como Sansão. Não deixa você chegar a esse ponto como esse cara aqui. É possível você se relacionar com a obra de Deus todos os dias e você perder o relacionamento com o dono da obra. Eu vou repetir a frase. É possível você se relacionar com a obra de Deus todos os dias e você perder a intimidade com o dono da obra. Não deixe isso acontecer. Não deixe com que nada roube a essência que você construiu com Deus. Permaneça firme com Deus, sem olhar para trás, sem retroceder. Não seja encantado por Dalila, pelo pecado, pelo diabo. Porque tudo que o inimigo quer é retirar de você a essência. É tirar a presença, é tirar a graça, é tirar a glória, é tirar a unção, é tirar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. É por isso que o diabo quer saber o teu segredo. Porque quando ele souber o teu segredo, ele vai te derrubar. Mas não seja influenciado pela sedução de Dalila. Sabe, não quebre princípios. Muito maior o que Deus colocou dentro de você. Preserve isso. Não caia no automático, não caia no mecânico. Não seja influenciado pelo pecado, nem pelas circunstâncias. Mas viva uma vida diferente com Cristo. Você está percebendo como essa palavra é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos conscientiza? Tanta gente que está vivendo uma vida no púlpito, pregando dentro de uma igreja, mas o Espírito Santo já se afastou há muito tempo. Eu não quero viver assim. E nem quero que você viva assim. Uma vida de aparência, uma vida no automático, sabe? Se ainda tiver cinzas no teu altar, remove hoje. Tira da tua vida, para que não chegue esse ponto de você sair vivendo a sua vida de forma normal e não conseguir perceber que o Espírito Santo se afastou de você. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários. Eu não abro mão da presença de Deus. Eu não abro mão do Espírito Santo. Eu não quero cair no automático, eu não quero cair no mecânico, de forma mecânica. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero o melhor de Deus para minha vida. Não sei, escreve alguma coisa que você entendeu dessa palavra, que mostre o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida.